Eu esqueci de dar uma ótima notícia, e essa você não poderia perder. Nos jovens, nós já temos uma pequena biblioteca, uma pequenininha biblioteca. Alguns livros que eu e minha esposa doamos, outros livros que outras pessoas doaram, algumas poucas coisas que a gente funcionava apenas para os jovens. Mas eu sempre, mas eu tenho um desejo profundo há algum tempo de que a nossa igreja possa ser uma igreja que aprende do Senhor, que tem alegria em estudar a palavra de Deus. E eu mais uma vez, eu não quero mentir, mas desde esse momento, a partir desse momento, Deus ele colocou no meu coração a vontade que a nossa igreja tivesse uma biblioteca. Nem que fosse lá na nova igreja, mas o Senhor ele é fantástico, ele apressou algumas coisas. Nós vamos montar em uma das salas algumas prateleiras que possa fechar, etc. E montaremos uma biblioteca já aqui nessa igreja. Infelizmente não uma sala para estudo ainda, mas uma estante de livros, vários livros que a gente possa emprestar e retornar. Um pastor de uma igreja chamada Batista da Fé, ele faleceu com 80 e poucos anos. Ele era psicólogo, um homem de Deus mesmo. E a sua esposa ela estava procurando alguma igreja para que pudesse doar os seus livros. E aí, pelo milagre do Senhor, chegaram à nossa igreja aqui, não sei como nos encontraram. E recebemos uma doação de centenas de livros. E tem muitos livros cristãos, tem muitas enciclopédias Barça. Você lembra da enciclopédia? Ninguém lembra, meu Deus. Lembra, né? Muitos livros cristãos, muitos livros de psicologia. E só para você que gosta de ler ter uma noção, esse aqui é um dos livros que estavam lá Os livros já são mais antigos. Esse livro aqui, eu não sei se você conhece, mas ele se chama As Institutas, ou Tratado da Religião Cristã, do João Calvino. Então, de 5 livros, nessa biblioteca existiam 3 livros, que agora é a biblioteca da nossa igreja. E o que esse livro, As Institutas, falam, né? Ele fala sobre a religião cristã. Ele fala sobre as nossas crenças, sobre oração, sobre disciplina, sobre diversas coisas, principalmente ali após a Reforma Protestante. Então, queria compartilhar com você esse motivo de alegria. O Ministério Nova Família vai fazer a curadoria desses itens. Já tem algumas coisas aqui atrás, tem muito mais coisas lá em casa que o ministério vai pegar lá em casa essa semana. Já fica sabendo agora. Nós vamos montar as prateleiras e aí o Ministério Nova Família vai ver quantos assuntos nós temos, catalogar esses livros e aí depois nós veremos qual será o ministério responsável pelos empréstimos dos livros, etc. E se Deus quiser, sempre vamos aumentando de pouquinho em pouquinho para que sejamos uma igreja. O meu sonho é ter na nossa nova igreja uma sala que seja uma sala de estudo, uma biblioteca, porque o estudo que transforma, é o estudo que transforma. Claro, o Espírito Santo, meu Deus, não seja, é o Espírito Santo que transforma, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou na sua palavra. Então tem um sonho da gente ter uma biblioteca com mesas para estudar, e onde as pessoas façam silêncio, né? E onde a gente possa ter um local fantástico. Pergunta a pessoa do seu lado, você já foi na biblioteca? Você já estudou na biblioteca? Muitos não. Deixa eu dar uma informação para vocês, uma informação que me chamou muita atenção. Você sabia, eu já até disse para alguns, você sabia que nos Estados Unidos foi o local onde surgiu o McDonald's, né? E abriram milhares de franquias do McDonald's lá nos Estados Unidos. Mas você sabia que nos Estados Unidos existem mais bibliotecas públicas do que McDonald's? Enquanto no Brasil, nós tínhamos uma biblioteca pública aqui no Amazonas.
que entrou em reforma. E ela assumiu, ela falou, não sou mais uma biblioteca, agora eu me sinto como um canteiro de obras, e é isso que eu sou agora. Já abriu de novo? Você abriu, depois informa. Bom, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 12. Vamos para a nossa mensagem hoje. E o título da nossa mensagem hoje é Sacrifícios Vivos. Sacrifícios Vivos. O tipo de coração da NIB Nova Cidade, da NIB Via Norte. Sacrifícios Vivos é o título, e o subtítulo é o tipo de coração da NIB Nova Cidade, da NIB Via Norte. O título é Sacrifícios Vivos, o subtítulo é o tipo de coração da NIB Nova Cidade e da NIB Via Norte. Romanos capítulo 12, versículos 1 a 8. E eu queria convidar uma pessoa para ler para nós o Romanos capítulo 12, de 1 a 8. E eu vou chamar aqui alguém que ganhou um prêmio semana passada. Vem aqui, Isaura, por favor. Vem, Isaura, a nossa aluna de destaque lá do Nova Cursos, vai ler. Meu Deus, agora ficou com pressão, né? Isaura, lê para nós aqui, por favor, Romanos 12, de 1 a 8, tá bom? E você pode acompanhar na sua Bíblia, por favor. Romanos 12, de 1 a 8, tá bom? Vai até. Vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos de vocês: ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o para a proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Muito obrigado, minha filha. Muito obrigado. Nossa aluna modelo aí do Nova Cursos. Hoje nós queremos conversar sobre o tipo de igreja que queremos ser. Qual é o tipo de igreja que nós sonhamos ser? Qual o tipo de igreja que eu sonho que sejamos? Na nossa igreja, líderes, amigos, a pregação do evangelho. Existem pessoas que estão tendo a sua vida transformada. Mas o meu objetivo não é que nós tenhamos uma igreja apenas com um número limitado de pessoas que servisse. Meu sonho é ter uma igreja que funciona como corpo, onde cada pessoa tem a sua função. Cada pessoa utiliza o máximo dos seus recursos, da sua força, da sua inteligência, da sua leitura, como a Isaura fez agora. Que cada pessoa usasse o máximo dos seus filhos, o máximo do seu sapato, o máximo da sua blusa, o máximo do seu óculos, para amar a Jesus e amar o próximo. Eu sinto que Deus tem nos chamado, e eu e minha esposa passamos a orar por isso, que precisamos de intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus, essa compreensão do que Deus fez por nós, é o que nos leva a cantar que da vida Ele é o melhor. É o que podemos cantar, que queremos ser as mãos e os pés de Jesus aqui nessa terra. Em Romanos 12, ele fala sobre a vida cristã.
Romanos 12, ele vai falar sobre o tipo de vida que nós devemos ter. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Romanos 12 fala do tipo de vida que o cristão deve ter. Como o cristão deve viver. E hoje nós queremos estudar sobre eles. O versículo Romanos 12, de 1 a 2, ele resume, eu acho que ele é um resumo de tudo, ele é fantástico. E ele começa com a palavra que talvez você não dê nem tanta importância. Qual é a palavra que começa o versículo 1? Portanto. Gente, essa tá fácil. Qual que é a palavra que começa o versículo 1? Portanto. Muito obrigado, portanto. O que significa portanto? O que significa portanto? Diz aí para a tua mulher, para o teu irmão, para a tua amiga, para o teu tio que está do teu lado. O que significa portanto? Minha filha, portanto significa... Portanto, olha aí se cai no Enem, é uma conjunção conclusiva. Uma oração coordenada que contém a conclusão de um raciocínio. É a conclusão de um raciocínio. Sinônimos de portanto são, consequentemente, por isso, assim sendo, desse modo, pois. Eles significam a conclusão. Por que Romanos 12, 1 começa com portanto? Deixa eu te contar um segredo. É que antes do 12 vieram 11 capítulos. De 1 ao 11, Romanos, ele fala sobre o pecado, que o homem é pecador, que o homem estava afastado de Deus, que não existia nenhum homem salvo, todos estavam destituídos da glória de Deus, sendo salvos gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Lá vai falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Lá ele vai falar que podemos ter a vida transformada pelo Espírito Santo, que Cristo nos salva única e exclusivamente pela fé. Nós somos salvos por Deus, não há mais inferno, não há mais prisão do pecado. Nós estamos livres graças a Jesus Cristo, amém. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Pastor, achei que era batista. E aí nós vemos uma bela declaração de amor que resumido é: Jesus Cristo morreu por você. Antônio, Melissa, Cristiele que está voltando de viagem. Rapaz, quem está vindo a primeira vez vai falar: rapaz, que igreja é essa animada? Cristo morreu por você. Cristo te deu uma nova vida. Cristo te livrou de Satanás e vai te levar para viver com Ele numa glória eterna. Às vezes eu imagino lá no céu, Jesus sentado ali, eu vou passar meia hora só olhando assim: meu Deus, eu estou aqui mesmo. Olha aí Jesus. Uau. Portanto, meus irmãos, já que temos todo esse presente, como é que deve ser a nossa vida? Se você acredita em tudo isso que eu lhe falei, se você acredita de Romanos 1 ao 11, se você tem essa fé que é perdoado, salvo, então a consequência é viver dessa forma, como diz em Romanos 12. O que nos incentiva a viver uma vida de sacrifício vivo não é para eu ser salvo, não é para eu receber o amor de Deus, não é para eu ir para o céu, não é para eu ter Jesus Cristo como meu Pai, o meu amigo, o meu Senhor. Não é para isso. É por causa disso. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Não é o objetivo, é o resultado. Se eu sou amado por Deus, se eu sou salvo, esse é o tipo de vida, consequentemente, é assim que eu vivo. Esse versículo 1 e 2, ele é o resumo, ele é fantástico. Esse versículo 1 e 2, ele é tão rico, que o Dr. Martin Lloyd Jones, ele pregou 10 semanas direto, só no versículo 1 e 2. Só no versículo 1 e 2, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele era médico que se tornou um pastor, ele tem diversos livros maravilhosos. 10 semanas pregando sobre 2 versículos.
vai falar, não, é assunto demais. Você vai ver depois dessa mensagem e fala assim, cara, ainda tem mais coisas para nós aprendermos. E hoje nós vamos falar sobre 3 coisas, sobre esse viver uma vida de sacrifício vivo. Veremos, a primeira coisa que nós veremos é a essência da vida cristã. Qual que é a essência, qual que é o âmago, qual que é o interior, a essência da vida cristã. Segundo, os aspectos ou características da vida cristã. Primeiro, a essência da vida cristã, anote. Veja se a pessoa do seu lado está com um caderno aí. Se ela não está, fale assim, você quer uma caneta, um papel, para você não esquecer. A essência da vida cristã. Segundo, os aspectos, as características da vida cristã. Hoje você vai aprender bastante, se Deus quiser. E o terceiro, o poder da vida cristã. Qual que é o primeiro, meus irmãos? A essência. Segundo, os aspectos ou características da vida cristã. E o terceiro, o poder da vida cristã. Projeta para nós Romanos 12:1, por favor. Ele fala assim, portanto, se você acredita que Cristo te amou, te perdoou, você é salvo. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Até aí, sacrifício vivo. Portanto, Nilda, Cícero, Mateus, Gil. Portanto, se você crê, eu te rogo, eu te peço que viva a sua vida como sacrifício vivo. A essência da vida cristã é viver como um sacrifício vivo. Entender o evangelho, o amor de Deus. Quem entende de fato, vive como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todo mundo que leu esse versículo, essa carta, ela foi direcionada a uma igreja que vivia em um país. Eu duvido você acertar qual era o país. Roma. Foi escrita para qual país? Um império, né? Romano, né? Roma. Né? Porque Roma é uma cidade, né? Roma é uma cidade. Mas foi escrita para a igreja que ficava na cidade de Roma, os romanos. Quando os romanos leram isso, todos eles sabiam do que significava. O sacrifício era aquilo que era morto para o Deus deles. O Deus do Antigo, que eles acreditavam no Deus do Antigo Testamento. Os judeus, quando eles leram isso, eles entenderam que existiam sacrifícios, onde você entregava um sacrifício de um animal por causa da sua culpa, do seu pecado. Mas Paulo ele vai nos mostrar que a vida cristã, ela é um sacrifício igual, mas diferente do sacrifício do Antigo Testamento. Ele é um sacrifício igual, mas diferente. É igual, sim ou não? É diferente, sim ou não? É igual, mas diferente. O que ele é diferente? Diferente é que no Antigo Testamento, se você já leu, os sacrifícios eles eram sangrentos. Ia lá, matava o animal, ou também para Deus pagão, você matava o animal, derramava o sangue ali sobre qual o nome daquele? O propiciatório, né? O altar. E aí aquilo era para mostrar que o pecado era terrível, que o pecado gerava morte. O animal sofria no lugar dos seres humanos. Mas a vida cristã, ela é diferente, porque o sacrifício da vida cristã não é para eu receber o perdão. O sacrifício da vida cristã não é para eu estar de bem com Deus. O sacrifício da vida cristã não é para que Deus não me castigue, porque era o sacrifício passado. Era para que Deus não nos castigasse e um animal sofria no lugar do povo. Mas na vida cristã não é assim. Sabe por quê? Porque o sacrifício da vida cristã é o nosso próprio Deus. Cristo morreu no nosso lugar. Ele foi o nosso sacrifício de culpa. Ele foi o nosso sacrifício. Nós não nos sacrificamos buscando o favor de Deus. Isso é diferente. Outra coisa que é diferente. Os sacrifícios no Antigo Testamento, eles tinham um fim.
Você ia lá, levava o animal, morria. Tinha um fim. Mas um sacrifício vivo, o problema é que ele ia ficar gritando no altar. Deus, ele não nos pede um sacrifício morto, que tem um fim, mas um sacrifício vivo. Todo momento, a cada segundo, a cada dia, eu me ofereço, a vida cristã é me oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que o sacrifício do Antigo Testamento e esse sacrifício que nós devemos viver, eles têm de igual? Eles têm de igual porque o que eles têm iguais é que ambos os sacrifícios, eles levam à morte. Eu estou lendo um livro que se chama o Discipulado, e ele fala que Jesus Cristo nunca nos chama, senão, toda vez que Jesus nos chama, exige morte. Ambos exigem morte. Quando você vive uma vida cristã, você mata a ideia de viver uma vida como te agrada. Viver uma vida cristã é você sacrificar a sua vida da maneira que você acha certo. E aí você começa a viver da maneira que Deus acha que é certo. Você não vive mais pelos teus pensamentos, pelas tuas emoções, pelaquilo que tu acha, pelaquilo que tu quer, pelaquilo que tu sonha. Mas a vida cristã e o sacrifício vivo é viver uma vida que agora agrada a Deus. Você mata a tua vontade, mata aquilo que tu quer e tu passas a viver como Deus quer. Esse é o sacrifício da vida cristã. Mas nós nunca vivemos em uma geração tão contrária à ideia de entregar os seus planos, os seus sonhos, a sua vida a Deus. Todo mundo quer ser o dono da sua própria vida. Mas o sacrifício da vida cristã é que você mata a ideia de que sabe o que é melhor para você. E você confia a sua vida em Deus, dizendo: Deus, tu sabes o que é melhor para mim. Parece que é morte, gente, mas ele é um sacrifício vivo. Quando você mata a vida como você gostaria, parece que é morte, mas na verdade isso é lá que você encontra a vida. Por isso que é um sacrifício vivo. Deixa eu dar um exemplo. Certa vez eu ouvi uma história de uma moça que ela participou de um congresso, de uma conferência de missões. E o coração dela ardeu para ir em missões ao Oriente, à Ásia. E ela teve no seu coração essa vontade: eu serei uma missionária, eu irei pregar, eu irei usar a minha vida para Jesus Cristo. E ela orou para Deus e falou assim: Deus, eu não me importo com conforto, eu não me importo com nada, eu quero que tu uses a minha vida, eu quero te servir, eu quero ir a uma missão, eu quero ir a outro país, lá na Ásia, pregar a mensagem de Cristo. E aí foi isso que ela orou. Ela começou a buscar algumas juntas de missões, só que tinha uma situação. Nenhuma junta de missão iria enviar uma mulher à Ásia que não fosse casada. Era muito perigoso. Você ser uma mulher, a cultura deles não permitiam, em muitas culturas, que a mulher falasse. As mulheres, em países, por exemplo, como a Índia, onde tem muito mais homens do que mulheres, as mulheres correm um grande risco de vida. Então, nenhuma missão aceitou mandá-la, enviá-la, se ela não fosse casada. Então ela orou de novo a Deus: Deus, eu não me importo com conforto, eu não me importo com a minha vida, eu quero ser uma missionária, ser usada por ti em um país na Ásia. Mas Deus, eu só preciso de ti uma coisa: me dá um marido. Me dá um marido, Senhor, para que eu possa ir para a missão. Deus, é só uma coisa que eu te peço: um marido. Aí ela foi para a faculdade bíblica.
Ela começou a ir para essa faculdade, fez, estudou, aprendeu sobre missões, sobre teologia, teologia sistemática, escatologia, tudo. Ficou fera, mas não apareceu nenhum pretendente, nenhum namorado, nenhum marido. Ela, meu Deus, sabe o que me falta? Deus me impulsionando para a pós-graduação. Ela foi para a pós-graduação, fez a pós-graduação. Conheceu diversos rapazes, mas nenhum se interessou. Nenhum pretendente, nenhum namorado, nenhum marido. Ela foi se formar na pós-graduação. Mas no dia antes dela se formar, na noite anterior, ela começou a entrar em desespero. E começou a reclamar com Deus e a gritar com Deus, falando: Deus, eu quis entregar a minha vida para Ti. Deus, eu quis viver a minha vida para Ti, eu quis entregar a minha vida num país na Ásia onde não Te conhece, e Deus, o que eu precisava era apenas um homem, e um marido, e o Senhor não me manda. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Então, milagrosamente, eu acho que foi um milagre mesmo, bate na porta, brincadeira. Já ia ter mulher hoje à noite gritando: meu Deus, eu quero marido, meu Deus! Milagrosamente, ela entendeu naquela noite que ela nunca tinha entregue a vida para Deus. Ela nunca tinha entregue a vida para Deus fazer o que quiser. A vida dela, ela vivia por um ideal. Ela ouviu sobre missões e pensou: isso é uma causa justa para viver, eu vou viver para isso. Mas na verdade, ela estava vivendo para si mesma. Ela nunca falou: Senhor, faça de mim o que Tu quiseres. Senhor, usa-me como Tu quiseres. Senhor, eis aqui a minha vida. Sabe por quê, gente? Porque toda vez que você faz e serve a Deus por um outro motivo, você não está servindo a Deus, você está servindo esse outro motivo. E aí naquela noite ela entendeu. E ela encontrou paz. Sabe por quê? Porque ela não vivia mais desesperada, esperando que o marido chegasse. Naquela noite ela de fato entregou a sua vida para Deus e falou: Senhor, se o Senhor quiser me dar um marido, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não quiser me dar um marido, o Senhor continua sendo Deus. A minha vida é sua, eu pertenço a Ti. E aí foi nesse momento que ela encontrou a verdadeira paz, a verdadeira vida. Oferecer-se a Deus como sacrifício vivo é você não adorar outras coisas, outras ideias, um filho, uma profissão, uma carreira, uma casa, uma missão, um nome, um aplauso. A vida cristã e a essência da vida cristã é falar: Senhor, eis aqui a minha vida, faça dela o que quiser. Eu não preciso de um marido, eu não preciso de uma faculdade, eu não preciso de um ideal. Agora eu te pergunto, e seja sincero na sua mente: se uma mulher como essa não te entrega a sua vida de fato a Deus, você realmente acredita que você entregou? Você realmente acredita que você vive uma vida de sacrifício vivo? Nosso Deus, Ele é infinitamente sábio, Ele é infinitamente amoroso, Ele é infinitamente poderoso. Por que não entregar a nossa vida nas mãos dEle? O nosso entendimento não pode se comparar com o de Deus. Aquilo que nós achamos que é melhor para nós, muitas vezes, e talvez a maioria das vezes, não é o que é melhor para nós. Sabe por que se chama sacrifício vivo? É porque quando você tem uma compreensão dessa forma, aí sim você encontra a vida. Aí sim você encontra a liberdade. Aí sim você encontra a paz. Sabe por quê? Porque você não espera nenhuma outra coisa. A sua alegria, a sua vida. Para nós Ele é da vida o melhor. Nosso mover e existir. Paraíso aqui.
Só a Ele entregar o princípio e fim. Foi isso que você cantou. Só que quando você cantou, você entendeu que Ele é o melhor do que qualquer trabalho, Ele é o melhor do que qualquer saúde, Ele é melhor do que qualquer físico, do que qualquer filho, do que qualquer família, do que qualquer pecado. Essa é a essência da vida cristã. Este é o culto racional de vocês. É o culto racional. Eu me coloco ao serviço de Deus racionalmente. Porque todos estão, gente, não se engane, todas as pessoas adoram algo. Todos estão cultuando algo. Todos estão amando algo. Todos nós somos escravos de algo. Todos nós fazemos sacrifícios por este ídolo. Talvez o seu ídolo seja o teu trabalho. E você sacrifica a família, você sacrifica tempo com Deus, você sacrifica tudo por causa do seu trabalho, da sua empresa. Talvez o seu ídolo seja o seu descanso. Você sacrifica o culto, você sacrifica o momento, você sacrifica tudo para ter um descanso. Talvez o seu ídolo seja um jogo. Você sacrifica tudo para poder ter o tempo desse jogo. Todos servem a um ídolo, mas deixa eu te contar um segredo, vocês estão comigo sim ou não? Todo ídolo vai te destruir. A carreira pode te destruir. Idolatrar os filhos podem te destruir. Até mesmo a liberdade pode nos destruir. Apenas Deus é infinitamente bom, amoroso. Todo o resto nos destruirá. Por isso que quando eu me ofereço a Deus como sacrifício, é lá que eu encontro a vida, é lá que eu encontro a liberdade, é neste oferecer da minha vida, para que Deus me dê um marido ou uma esposa ou não, um chamado ou não, ir às missões ou não, ter um bom emprego ou não, eu vivo em paz, porque a minha vida é um sacrifício vivo a Deus. Eu creio que Jesus, portanto, Jesus morreu no meu lugar. Eu sou salvo, eu sou uma filha amada de Deus, eu sou um filho amado de Deus. Portanto, eu ofereço a minha vida como sacrifício vivo. Segundo, os aspectos da vida cristã, as características. Os aspectos de viver a vida com essa essência de sacrifício vivo. A primeira característica de viver a vida como sacrifício vivo é que isso afeta toda a minha vida. Viver a minha vida como sacrifício vivo afeta toda a minha vida. Ser um sacrifício vivo é que a cada dia, a cada momento, eu estou me oferecendo a Deus. Não é apenas o seu final de semana, não é apenas uma parte do seu tempo, não é apenas um momento no domingo, mas toda a minha vida eu ofereço por completo a Deus. E eu ofereço porque eu pensei em todas as maravilhas que Deus já fez por mim, como é dito em Romanos 1:11. E agora eu vivo a minha vida para Ele. Deixa eu trazer para o chinelo, deixa eu trazer para a prática. Vocês estão comigo sim ou não? Sim. Francis Schaeffer, ele é um filósofo e um cristão também. Francis Schaeffer, ele estava dando uma palestra sobre a vida cristã e o empreendedorismo. E ele falou o seguinte: é certo e é claro que a Bíblia fala sobre propriedade privada, abrindo parênteses. Por isso que o socialismo, ele não é uma ideologia cristã. O socialismo e o comunismo, a primeira fonte de maldade que eles encontram no mundo é a propriedade privada. Mas não, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, fala sobre propriedade privada. A minha casa, a minha roupa, o meu carro, o meu chinelo havaiano, o meu chinelo do pé. Existe do pé ainda? A minha sandália, tudo é meu. E ele estava falando sobre isso, empreendedorismo e a vida cristã. Fechando parênteses do socialismo. E ele fala, a Bíblia claramente ensina sobre propriedade privada. É reforçado o direito do ser humano ter as suas coisas, as suas propriedades.
Porém, em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, afirma que um cristão, quando ele é dono de um negócio, ele voluntariamente reduz o seu lucro. Isso é difícil de ouvir. Se você é dono de um negócio, você tem o seu negócio, mas voluntariamente ele reduz o seu lucro. Voluntariamente ele ganha menos para que possa dar salários honestos aos seus funcionários, para que eles não tenham lucros exorbitantes dos seus clientes, para que ele talvez utilize esses recursos em alguma missão no mundo. A Bíblia ela fala que nós podemos ter as coisas, mas crer em Jesus nos levará a ter uma vida generosa. Eu dei apenas um exemplo para você. Você que é dono de um negócio, me oferecer como sacrifício vivo é eu levar o meu negócio como Deus gostaria que eu levasse. Você tem um filho. Oferecer a sua vida como sacrifício vivo é criar o seu filho da maneira que Deus gostaria que você criasse. Imagina esse empreendedor que voluntariamente reduz o seu lucro para que possa pagar melhores salários. Que testemunho esse homem não daria entre os seus funcionários? Que testemunho não seria afirmado por ter um homem que voluntariamente reduz o seu lucro e a sua empresa dos concorrentes, claro, do seu mesmo porte e com o mesmo ticket médio que os clientes têm? É a empresa que melhor paga o salário dos seus funcionários, porque é um dono generoso. Pastor, eu não gosto disso. Eu entendo você, mas o que a Bíblia fala? Ofereçam-se em sacrifício vivo. É um sacrifício. É assim que nós crescemos espiritualmente. Você só cresce espiritualmente à medida que você faz sacrifícios por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Essa é a primeira característica que afeta toda a minha vida. A segunda característica, o segundo aspecto, é que isso afeta o meu interior. Ele não afeta apenas as tuas atitudes, o teu negócio, o teu trabalho, como você é um funcionário, como você é um marido, mas afeta também o teu interior. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, ele fala assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo todos vocês. Vamos ler juntos, por favor? 1, 2, 3 e já. Ninguém Paulo está dizendo que se você crer no Evangelho, Romanos 1 ao 11, portanto, você não é orgulhoso. Sabe por que você não é orgulhoso? Porque você aprendeu que você é um pecador miserável. Nenhum de nós somos melhores do que o outro. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então não existe um cristão orgulhoso. Ah, mas eu passei no concurso. Ah, mas eu tenho um carro do ano. Ah, mas a minha filha foi top lá no Nova Cursos. É brincadeira. Não há motivo de nenhum de nós. Ah, eu sou pastor. Ah, eu sou líder. Ah, eu sou um empresário. Ah, eu me exercito todos os dias. Ah, eu toco teclado, baixo, bateria ao mesmo tempo. Não, meus irmãos. A Bíblia diz que você é pecador. Todos nós somos. Por isso não se orgulhe. Porém, a Bíblia fala que você é muito amado por Deus. A Bíblia fala que você, o Deus do universo, te ama com todas as forças. A Bíblia fala que você é escolhido, que você é perdoado, que você é um príncipe do rei, uma princesa do Senhor. A Bíblia fala que mesmo que o mundo não te valorize, Deus olha para você e sorri, dizendo: esta é minha filha amada, este é meu filho amado de quem me agrado. Sabe por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo.
Então o evangelho ele te humilha, mas ele te exalta. Você não é nem orgulhoso. Sou cristão, hein? Ih, vão tudo para o inferno. Porque você era pecador, semelhante àquele que está indo para o inferno. Mas também você não fica vivendo aquela vida. Oh céus, como eu sou feio. Como ninguém gosta de mim. Como eu sou triste. Tô triste. Sabe por quê? Porque Deus me ama. Então Ele muda o meu interior. Eu consigo esquecer de mim. Porque quando eu quero aplauso de alguém, uma palmadinha nas costas, eu lembro que Deus já me deu. Quando eu estou indo bem e as coisas estão dando certo na minha vida, e eu tenho aquela tentação de pensar, rapaz, acho que eu sou top. Cara, eu não sabia não, mas eu sou bichão. Eu me lembro, cara, eu sou um pecador, semelhante a todos os outros, e o que eu tenho é graça. O evangelho muda meu interior. Muda minha autoestima. Eu não tenho nem alta estima com L, autoestima, nem tenho baixa estima. Eu tenho um ego transformado, uma autoestima transformada. Eu sou filho amado de Deus, mas também sou um pecador. As pessoas elas pensam que ter uma vida correta, só o cristão pode ter. Só o cristão vai ter uma vida correta. Isso não é verdade. Você conhece muitas pessoas que são casados há 40 anos, nunca traíram as suas esposas e não são cristãos. Você conhece pessoas que ajudam os pobres e não são cristãos. Você conhece pessoas que não mentem e não são cristãos. Você conhece pessoas que não matam os outros e não são cristãos. Ora, isso é a graça comum. Imagina um mundo onde só os cristãos fizessem coisas boas. Estava lascado. Mas a diferença do cristão é a motivação. Qual que é a diferença do cristão? A motivação. Alguns fazem o bem por causa da sua consciência, por causa que tiveram uma mãe cri-cri, uma Rochelle na vida. Outros fazem para tentar ser salvo por uma religião. Eu tenho que fazer para chegar na hora, Deus vai ver quanto eu ajudei os pobres e quanto eu pequei. Eu tenho que manter lá a balança mais para o meu lado. Mas o cristão, ele tem uma vida de sacrifício vivo, uma vida de santidade, uma vida de confissão de pecados, uma vida de amor ao próximo, uma vida de ser as mãos e os pés de Jesus aqui na terra, porque ele já é amado por Deus. Nós fazemos por Deus não para ter, mas é porque já recebemos. E talvez alguns de vocês que talvez não se esforcem tanto para pensar, estejam meio assim, meu Deus, que sono. Mas essa verdade transforma a tua vida. Não é mais um peso vir à igreja servir. Não é mais um peso cuidar de outras pessoas. Não é um peso dar uma carona, dar um dinheiro. Não é um peso dar um abraço. Não é um peso ajudar alguém. Não é um peso. Sabe por que não é um peso? Porque eu sou amado por Deus. Meu Deus, a minha motivação é porque Deus já fez tudo isso por mim. Agora eu amo. Agora eu ajudo. Agora eu sirvo. E essa é a terceira característica da vida cristã, de viver a vida como sacrifício vivo. É que isso torna-me um servo. Viver a minha vida cristã como sacrifício vivo, isso vai me tornar um servo. Por favor, no versículo 6, e vamos ler até o 11. Versículo 6 até o 11. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, ser um líder da igreja, faça com zelo. Se é mostrar misericórdia, mostre misericórdia com alegria.
O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se o que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Todos os ministérios na igreja utilizam uma dessas características ou mais. Todo cristão tem uma dessas habilidades ou mais. Todos nós temos habilidades diferentes. O que isso significa? Não existem desempregados na igreja. Não existem desempregados discípulos de Jesus. Ninguém pode vir para a igreja e falar assim: eu quero recarregar minhas baterias para ter uma semana abençoada. Eu quero ter energia e força do Espírito. Não, a gente vem à igreja com a vontade de servir. Como posso servir aos outros? Lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus fala assim: nem mesmo eu vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Você não pode ser um seguidor de Jesus se você não serve. Quem não serve para ser um seguidor de Jesus. Todos nós, por outro lado, temos talentos diferentes. Todo cristão é único. Assim como a sua digital. Criança, você sabia que essas marquinhas, olha aí o seu dedo. Essa marquinha que tem no seu dedo é única. Não existe ninguém com a marca semelhante a essa. Já passaram bilhões de pessoas aqui nessa terra. Mas só você tem essas marcas. Você sabia que um floco de neve, quando você olha no microscópio, ele tem aquele formato com 6 pontas, mas não existe nenhum floco de neve igual ao outro. Claro, eles são parecidos, tem 6 pontas, mas eles são diferentes, são únicos. A cada floco de neve, trilhões de flocos de neve já não caíram pelo mundo? Da mesma forma, todo cristão é diferente. Você tem talentos específicos, talentos diferentes. Existem pessoas que só você pode alcançar. Existem pessoas que só através da sua boca podem ser salvas. Existem funções que só você pode fazer. Deus tem chamado seus servos para servir. Terceiro, e com isso nós concluímos a nossa mensagem, o poder da vida cristã. Eu falei para você que a diferença do cristão para o mundo é a nossa motivação. O poder da vida cristã. A nossa motivação, ela é diferente. Ontem eu conheci um senhor fantástico. Trabalha há 40 anos na Honda. É casado há 36 anos. Pelo que eu conheci, o pouco que eu conheci, um senhor fantástico. Isso nos mostra que para viver uma vida correta, você não precisa vir à igreja, você não precisa ser um cristão, porque ele não vem à nossa igreja, ele não é um membro de uma igreja. Mas a diferença do cristão para ele ter uma vida correta é a motivação. A nossa motivação é diferente. Apenas o cristão tem essa força interior que dá ao cristão consistência e durabilidade. Apenas o cristão tem uma força interior que dá consistência e durabilidade. Apenas quem é cristão de verdade tem uma força interior que dá consistência e o que mais, gente? Durabilidade. O medo, os hábitos, a lógica, a religião não te motivam a viver uma vida correta quando ninguém está olhando. O medo não te motiva quando ninguém está olhando. A vergonha não te motiva quando ninguém está olhando. Apenas o Evangelho e Cristo, a alegria que os cristãos têm. Os cristãos não têm medo, os cristãos têm alegria. Os cristãos são impulsionados por dentro, pela alegria que encontram em Deus. Em Romanos 12:1, Paulo fala: irmãos, rogo-lhes, ele fala assim, os incentivo. Não é um mandamento,
Ele poderia mandar, ele era um apóstolo, mas ele fala assim, olha, eu os incentivo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam voluntariamente em sacrifício vivo. O cristão, ele quer se oferecer. E essa é a vida cristã, não é por medo, não sirva a Deus por medo, não sirva a Deus porque, o que o meu líder vai falar, o que o pastor vai falar, o que as pessoas vão pensar. Meu ministério, eu quero que cresça, eu quero que as pessoas tenham mais pessoas, eu quero isso, aquilo. Não coloque motivações externas, sirva a Deus pela motivação interna. Martin Lloyd Jones, ele tem um exemplo fantástico. Ele tinha um amigo que era um outro médico, que ele sempre levava o seu cachorro, era um cachorro cinza. É aquela raça lá da Inglaterra, então parece ter um bigodinho assim, um cinzinha. Ele sempre levava, você sabe o que eu estou falando? Sabe, né? Ou não, né? Eu não sei, Schopenhauer, não sei qual que é o nome desse cachorro não. Dachshund não, né? Dachshund é o salsicha, né? Aí ele sempre levava o seu cachorrinho, vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Pergunta para o seu celular, você ainda está acordado, irmão? Você aguenta mais de 1 hora de mensagem? Ou tua mente para com 12 minutos? Ele levava o seu cachorro sempre para passear em um campo. Só que esse cachorro, ele ficava puxando a coleira assim, ó. Você já viu aquele cachorro que está passando e ele segurando o cachorro? Aquele cachorro tinha um mestre, que era o dono. Só que aquele mestre sempre levava ele na coleira. Ele ia passear, mas na coleira. Vai, mas você volta. Vai, mas você volta. Certo dia, sem motivo específico, esse dono, ele soltou o cachorro. Tirou da coleira, o cachorro foi embora. Um relâmpago prata no meio do... E ele pensou, o que é que eu faço agora? Não tenho como correr atrás do cachorro. Cara, eu vou continuar seguindo o trajeto que a gente sempre faz. Aí ele continuou seguindo. Quando de repente, como um trovão, o cachorro volta. O que ele viu? Será que ele viu uma onça, onça não, né? Um javali, não sei o que tem lá na floresta da Inglaterra. Mas o cachorro voltou e ficou perto do dono. A partir desse dia, esse cachorro nunca mais passeou com coleira. Esse cachorro, e é uma história verídica, ele sempre passeava aqui do lado do seu mestre. O cachorro continuava tendo um mestre, sim ou não? Sim. Mas sabe o que o cachorro não tinha? Uma coleira. Sabe por que ele não tinha uma coleira? Porque o cachorro se ofereceu. Ele não estava mais com o dono porque tinha que estar. Ele não mais estava do lado do dono porque tinha uma coleira o prendendo. Não, ele ainda tinha um mestre, mas ele se ofereceu. Isso é o incrível porque é semelhante à vida cristã. Nós não seguimos a Jesus por causa de bênçãos, por causa que eu quero ter uma boa saúde, ou por causa que eu quero alguma coisa, ou porque eu tenho medo da chinelada de Deus. Eu sirvo a Deus porque eu me ofereci a Ele. Deus, aqui é a minha vida, eu te obedeço. Sabe por que eu obedeço a Deus? Porque eu quero. Porque Ele me ama. Porque Ele me salvou. Porque Ele é meu mestre. Por isso que o cristão, ele deve se oferecer. Esse é o poder da vida cristã. É isso que Deus quer que sejamos. Deus não quer que você sirva a Ele por medo do castigo ou pelos resultados. Deus não quer que eu venha pregar aqui porque a igreja vai continuar crescendo e porque nós vamos ter uma nova igreja no Via Norte. Se nós não tivermos, tudo bem. Eu não estou fazendo isso daqui para crescer a igreja. Eu não estou fazendo isso daqui para ter uma nova igreja. Eu não sirvo nos adolescentes para ter mais adolescentes. Eu não confesso os meus pecados, sei lá, por qualquer outro motivo, mas é porque eu amo a Deus. Eu sou impulsionado por Deus para servi-lo. Deus me salvou, me perdoou. E os cristãos que mais tiveram impacto aqui nessa terra foram aqueles que se ofereceram. Meus irmãos e irmãs, viver com coleiras cansa. Viver com coleiras te faz exausto. Você está cansado de servir a Deus?
Você está cansado de ir para o seu GA? Você está cansado de amar aquela pessoa? Você está cansado? É porque você está vivendo com coleiras. Você não se ofereceu a Deus ainda. Você não se entregou por Ele por completo. Você é igual aquela menina que ia fazer as coisas porque tinha que fazer. Mas você não se ofereceu a Deus. A motivação sempre é: olhe para as misericórdias de Deus. Devemos olhar para o exemplo de Cristo. Em João 10, 17 a 18, fala assim, olha só o que Jesus fala. João 10, 17 a 18. Por isso é que meu Pai me ama. Por que, Jesus, que o Pai lhe ama? Volta lá, irmã, por favor. Porque dou a minha vida para retomá-la. 18. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Jonathan Edwards acredita que no jardim do Getsêmani, Jesus iniciou, e eu também acredito, a sentir as dores da crucificação. Quando ele ali, pressionado psicologicamente, começou a transpirar sangue, ele sabendo das desgraças que ia enfrentar, da humilhação, da vergonha, dos cuspes, das batidas e principalmente do abandono de Deus, tendo todo esse sofrimento na sua frente, ele poderia ter falado: não, eu não quero, não, eu não vou passar por isso, eu não quero passar por isso, mas ao contrário, Jesus falou sim. Ele falou sim pelo Mateus, falou sim pela Vanessa, falou sim pelo Ricardo. Jesus, ele poderia ter dito não, mesmo sabendo que em algumas horas iria suportar o maior sofrimento do universo. Ele disse sim por mim. Ele morreu por mim. Eu, quando estava escrevendo essa mensagem, nesse final, eu parei um momento e comecei a refletir sobre a morte de Jesus. Eu estava lá no meu quarto, meu computador escrevendo, com a Bíblia aberta, no próprio computador. E eu parei um momento para pensar. Cara, ao terminar de escrever essa mensagem, eu me peguei derramando-me de lágrimas, chorando na presença do Senhor, agradecendo a Ele por aquilo que Ele tinha feito por mim, reafirmando os meus votos para Jesus. Jesus, eu não vou viver por nada mais além de Ti. Senhor, pode me tirar essa casa que eu gosto tanto, pode me tirar o meu emprego que eu gosto tanto, pode me tirar a minha esposa que eu amo tanto, pode me tirar a minha igreja que eu amo tanto, mas Jesus, eu nunca vou deixar de Te seguir. Ele morreu por mim, Ele se sacrificou por mim, agora é minha vez de me sacrificar por Ele. Agora eu me sacrifico por Jesus. Em 2 Coríntios, a partir do versículo 15 até o 19, fala assim: Jesus morreu por todos. Para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. De modo que agora, 16, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Quando Jesus entregou a sua vida na cruz, Ele se tornou um sacrifício morto. Quando nós entregamos a nossa vida por Jesus, nós nos tornamos um sacrifício vivo. Nós só encontramos a vida ao oferecê-la por completo a Jesus. Se você tenta manter a sua vida pelos seus planos, nas suas mãos, por aquilo que você acha,
por medo de confessar o seu pecado, por medo de não conseguir ter a vida que um dia alguém colocou na sua mente, talvez um pastor, talvez uma mãe, talvez um pai, uma vida ideal. Se você tentar viver por essa vida ideal, de ter tal coisa, de ter outra coisa, você vai viver frustrado, cansado, desanimado, como aquela mulher que falamos mais cedo. Confie a sua vida em Jesus, ofereça a sua vida a Cristo, é a única coisa correta a fazer. Ele se entregou por mim, Ele é o único mestre que não vai te matar, é o único mestre que vai te dar a vida. Portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda essa igreja a viver como sacrifício vivo. Ajuda, Senhor, a entender que essa é a única forma sábia, inteligente, racional de vida. É desistir dos nossos planos e viver os teus. É, Senhor, mudar o nosso interior, servir aos outros, te amar, nos oferecer, Senhor, a Ti voluntariamente. Essa é o tipo de igreja que eu quero ser, Pai. É o tipo de igreja que eu quero fazer parte. Nos ajuda, Pai, a sermos sacrifícios vivos, encontrar a vida em Ti. É isso que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você e tenha uma semana na presença de Deus.